Amigos, boa tarde. Sou Valéria Martins, jornalista, escritora e agente literária à frente da Oásis Cultural. A Vida Invisível de Eurídice Gusmão é um livro da escritora e editora Marta Batalha. Esse livro tem um tema universal. Ele conta a história de duas irmãs na década de 1940, no Rio de Janeiro, e de tudo que elas precisaram lutar e vencer para conseguir realizar seus sonhos. Ele fala do quanto a mulher era oprimida naquela época. Bom, esse é um tema que agora está muito em voga, né? As classes que sempre foram oprimidas, as mulheres, os negros, os homossexuais, as minorias, eles estão com força total agora. Então esse livro chegou na hora certa, no lugar certo. Para vocês terem uma ideia, ele teve os direitos vendidos primeiro nos Estados Unidos, que é um mercado dificílimo. Lá só entra livro de outros países de língua inglesa, né? Eles intercambiam os livros entre si, Inglaterra, Estados Unidos, Austrália, porque assim não tem custo de tradução. Então, mas eles quiseram publicar esse livro ao mesmo tempo que no Brasil a Companhia das Letras disse que também queria publicar o livro, ou seja, ele saiu praticamente ao mesmo tempo dos dois lugares e agora ele já foi vendido para vários outros países, inclusive no Oriente Médio, em árabe, tá? Os direitos também foram vendidos para o cinema pelo produtor Rodrigo Teixeira, que é um cara mega antenado, que está fazendo uma carreira excelente na área cinematográfica, e ele produziu um filme dirigido pelo cineasta Karim Aynu, o mesmo de Madame Satã. É um cineasta que eu amo, ele é maravilhoso, ele é um brasileiro que vive na Alemanha, e esse filme também ganhou o prêmio do júri no festival Un Certain Regard, na França. Bom, tudo isso, como assim? A Vida Invisível de Eurídice Gusmão é um bom romance brasileiro. Como é que é isso? Parece que a gente fica oscilando entre os livros de entretenimento, que são aqueles livros assim que a gente lê e esquece rapidamente, que tem muita ação, graça, chiclete, aventura. O maior exemplo é o Código da Vinci, né? Esse é o típico romance de entretenimento. E o outro lado é a alta literatura, que é aqueles livros que você tem que ler os parágrafos 2, 3 vezes para entender o que o autor está dizendo, né? É aquela história contada de uma forma artística, do ponto de vista único de um escritor. Essa é a alta literatura. Mas existe algo nesse meio termo? Sim, existe. Existem os livros que são contados, contam uma boa história, aliás, nada mais encantador, mais atraente do que ouvir uma boa história. Eles são contados, bem contados. Não é de uma maneira linear, não é de uma maneira óbvia. A história não é óbvia, mas eles têm a capacidade de dialogar com o leitor sem exigir um grande esforço dele, mas também capturá-lo, cativá-lo na sua narrativa. A Vida Invisível de Eurídice Gusmão é um desses livros, tem uma capa linda, que é o rosto de uma mulher vestida com uma roupa antiga, um penteado antigo, mas no lugar da face não tem nada, né? Tem alguns outros exemplos. O romance Um Defeito de Cor, da Ana Maria Gonçalves, que é cliente da Oásis no agenciamento para feiras de livros, é outro exemplo. Ele é um romance lindíssimo que conta a história de uma escrava que é capturada na África, trazida para o Brasil no navio negreiro. Ela aqui vive mil aventuras, participa da revolta dos malês, e ela tem um filho com um branco, e esse cara bebe, joga, e um dia ele dá o filho como pagamento de uma dívida de jogo, e ela passa a vida procurando esse filho. Foi inspirado na vida do abolicionista Luiz Gama, esse livro. É um livro lindíssimo, ele só não é mais traduzido no exterior por causa do tamanho, são 800 páginas. E uma tradução de 800 páginas praticamente inviabiliza a publicação do livro lá fora, porque custaria muito cara essa tradução. Outro exemplo é Arroz de Palma, do escritor e diplomata Francisco Azevedo. Esse é um livro que nunca entrou em listas de mais vendido, mas ele vende no boca a boca. Qualquer livraria que vocês forem, tem uma pilha de Um Defeito de Cor, uma pilha do Arroz de Palma, do Francisco Azevedo. Esses livros vendem sem parar, são boas histórias, bem contadas, é uma boa literatura. Eu acredito que A Vida Invisível de Eurídice Gusmão logo logo vai estar junto deles daqui para frente, nessas pilhas nas livrarias. Convido vocês a seguir a Oásis nas redes sociais, Facebook e Instagram, e assinem o nosso canal no YouTube. Muito obrigada!